Boa noite. É com imensa satisfação que recebemos todos vocês aqui hoje, presencial e virtualmente, para tratar de um tema tão importante. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAFICUT, e a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Saúde Suplementar de Autogestão, ANAPAR, lançam hoje a campanha A Meta em Seu Benefício. Então, agora, para iniciar o ato, nós vamos ter a exibição do vídeo institucional da campanha. A meta em seu benefício. Você participa de algum dos planos de previdência da FUNCEF? Então precisa saber tintim por tintim o que é meta atuarial, qual sua importância para a sua previdência e como a meta estabelecida impacta no seu plano de aposentadoria. Para esclarecer essas e outras dúvidas, a ANAPAR, a CONTRAFICUT e a FENAI criaram a campanha A Meta em Seu Benefício. Com transparência e informação de qualidade, a ideia é permitir que todos os participantes da FUNCEF acompanhem e compreendam as decisões que afetam seus planos de previdência. Acompanhe a campanha em nosso site e redes sociais, ou na página criada para tratar sobre meta atuarial. E tenham a certeza de que a meta atuarial é essencial para garantir a sustentabilidade dos planos da FUNCEF e a segurança dos benefícios dos participantes. Para apresentar a campanha A Meta em Seu Benefício, reunimos representantes das entidades que vão elucidar o tema a todos vocês. Eu passo a palavra agora para o presidente da FENAI, Sérgio Takemoto. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que a gente está aqui para falar sobre essa importante campanha A Meta em Seu Benefício. Primeiro, eu quero agradecer aos sindicatos bancários de Brasília pela cessão do espaço, ao companheiro Eduardo Araújo, que está aqui presente. E quero começar falando sobre que essa iniciativa da FENAI, da CONTRAFICUT e da ANAPAR surge da necessidade de esclarecer a todos os participantes a importância da meta atuarial. Mas por que a gente resolveu fazer essa campanha? Porque nós, da FENAI, a CONTRAF e a ANAPAR, nós percebemos que a grande maioria das pessoas ainda não sabe da importância da meta atuarial nos planos de benefícios da FUNCEF. Então, é por isso que nós resolvemos lançar essa campanha para fazer esse esclarecimento. Desde 2017, quando a FUNCEF reduziu a meta atuarial, nós temos levado uma luta para que essa meta fosse readequada, ou seja, voltasse a um patamar que realmente fosse o suficiente para garantir tanto o equilíbrio dos nossos investimentos, mas também para gerar um melhor benefício para todos os participantes, né? A redução da meta em 2017 causou um grande prejuízo para todos os participantes. Então, é por isso que a gente está com essa grande campanha, quer levar essa grande campanha para levar esse esclarecimento para as pessoas, porque muitas pessoas acreditam que reduzir a meta gera um equilíbrio, gera uma tranquilidade para os investimentos da FUNCEF. Infelizmente, isso não é verdade, né? O que existe é uma necessidade de adequação da meta à realidade dos investimentos, à realidade dos bens e do patrimônio da Fundação. Por isso que a gente quer deixar isso claro para todos vocês. Entre as nossas sugestões que a FENAI, a CONTRAF e a ANAPAR fizeram, quando começou essa discussão de redução do valor do equacionamento, uma das principais propostas que nós levamos foi justamente a adequação da meta atuarial, porque nós entendemos que a adequação da meta é fundamental para que gerem os benefícios corretos
e gerem um equilíbrio perfeito para os investimentos da Fundação. E isso ficou provado agora, quando a FUNCEF fez a readequação da meta, porque ela só fez depois de muita pressão por parte das entidades, como a FENAI, a Contraficute e a ANAPAR. E isso gerou um grande benefício para todos, que será melhor esclarecido com as falas das outras pessoas que estarão aqui para falar um pouco mais sobre essa campanha que nós estamos iniciando hoje, né? Então, por essa campanha, é um chamado direto ao participante. Queremos que cada um compreenda o impacto que isso gerou e pode gerar ainda mais se a gente conseguir, com essa campanha, fazer essa adequação que nós estamos lutando, porque nossa reivindicação é que a meta fosse elevada para 5,5%, e não apenas os 4,85% ou os 4,75% que a Fundação fez. Então, vai ser importante você acompanhar essa live e, mais ainda, acompanhar todo o material que nós vamos disponibilizar no andar da carruagem aqui dessa campanha, para esclarecer cada vez mais, para que você compreenda cada vez melhor a importância de estar acompanhando não somente a questão da meta atuarial, mas toda a vida da FUNCEF, todos os acontecimentos que dizem respeito à nossa fundação. Porque o mais importante é que a gente quer que você entenda, compreenda, que todos os recursos que estão lá na FUNCEF pertencem a nós, os participantes. A FUNCEF é uma administradora de recursos, e todos os recursos que estão lá na FUNCEF pertencem a nós, e é por isso que é importantíssimo que a gente acompanhe a vida da FUNCEF. Então, nós queremos garantir um futuro mais seguro e equilibrado para todos nós. Então, venha com a gente, acompanhe a nossa campanha, que você vai ficar muito bem informado e vai ter condições de saber melhor o que ocorre com a nossa fundação. Obrigada, Takemoto, por esclarecer a importância dessa campanha. E agora, para falar sobre o que é meta atuarial, eu vou chamar o Rafael de Castro, que é da direção executiva da Contraficute e diretor da FENAI. É com você, Rafael. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Tamara, Selim, todo mundo que está na auditória. Boa noite, Eduardo, assim como o Takemoto também, agradecer, né, a sessão do espaço. Jair, estava com o Jair aqui ontem, né, em João Pessoa. O Jair está viajando o país para falar sobre FUNCEF. Eu acho que é importante a gente tratar do tema com essa importância, e para isso que nós estamos aqui lançando essa campanha da meta em seu benefício, né? Mas vamos lá para o nosso ponto. Que a gente sabe que quando a gente fala em meta atuarial, a primeira reação que a gente tem é pensar, né? Isso é um assunto muito técnico, é muito complicado, nem faz diferença na minha aposentadoria, ou faz toda a diferença na minha aposentadoria, mas como é que é esse negócio aí, né? E o que a gente realmente quer saber é assim, a FUNCEF é uma excelente opção para investir a aposentadoria, se a gestão do dinheiro está sendo feita da forma responsável, né? E se a reserva da Caixa, a reserva que vocês acumulam todo mês aqui com a participação que a gente põe com a nossa contribuição mais a da Caixa, vai garantir um futuro tranquilo para nós, que somos beneficiários, somos os empregados da ativa e futuramente também aposentados beneficiários do plano, né? Essas perguntas estão corretas, né? Mas para responder a elas, a gente precisa entender algumas regras do jogo. E uma dessas regras fundamentais é a da meta atuarial. Então, acho que é bom a gente pensar da seguinte forma, né? A sua reserva na FUNCEF funciona como investimento de longo prazo. E todo investimento precisa ter um objetivo, uma referência de rentabilidade para garantir que o dinheiro acumulado hoje seja o suficiente para pagar os nossos benefícios no futuro, né? E essa referência é a meta atuarial. Hoje, a meta do novo plano está em 4,85, como o Sérgio já bem ressaltou aí, após muita pressão das entidades, mais o INPC, todo ano. Isso significa que, para manter o equilíbrio dos planos, os investimentos precisam render pelo menos esse percentual, de 4,85 mais o INPC. Se os investimentos rendem mais do que isso, o saldo do plano cresce e há mais segurança para pagar os benefícios. Se rendem menos, podem ter déficit. Agora, um ponto essencial, não é só a meta atuarial que define o futuro da aposentadoria. Outros fatores são tão ou mais importantes, como a forma como os investimentos são geridos, o perfil dos ativos na FUNCEF e o crescimento das despesas no plano, né? E é por isso que essa campanha é tão importante, pessoal. A gente quer que vocês tenham acesso a todo tipo de informação para entender como essas decisões afetam diretamente o seu benefício. Se você é do novo plano, do REB, a meta atuarial influencia diretamente o valor que você vai receber no futuro. Já se você está aposentado no REG Replan saudado ou não saudado, a meta impacta o equilíbrio do plano e a necessidade, ou não, de novos equacionamentos. Então, mais do que o número técnico, a meta atuarial é um fator que define a segurança da sua aposentadoria. E o que queremos aqui é garantir que você tenha todas as informações para poder acompanhar de perto a gestão das suas reservas. Então, é por isso que é extremamente importante a gente estar aqui reunido nesse espaço hoje e dando essa importância e dando esse pontapé inicial aqui na campanha da meta atuarial. E aí eu agradeço aqui o espaço, né, em nome da Contraficute,
e mando um grande abraço para todos os presentes no auditório e aqui os nossos colegas que acompanham a transmissão no ao vivo. Obrigado, Soraya. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas eu não estava ouvindo vocês aí do estúdio, não, tá, gente? Boa noite a todos e todas, principalmente o pessoal que está assistindo aí em casa. Muita gente pergunta sobre essa questão, assim, se esse debate que a gente está fazendo agora da meta, se ele é desculpa, específico para o participante do Reg Replan Saudado. E esse é um dos principais objetivos que a gente tem aqui, é explicar para o pessoal que não. A meta atuarial definida pela Fundação, ela impacta diretamente todos os nossos planos. REB, novo plano, Reg Replan Saudado, não saudado. Então, isso impacta todo participante da FUNCEF. Quem está nativo, quem está aposentado ou é pensionista. Então, esse é um dos principais motivos da gente estar lançando essa campanha, que é ampliar o conhecimento dos empregados e tentar simplificar esse assunto, assim como outros, né, que a gente vai tentar fazer aí pela frente. Entender o impacto de quem está na ativa e para quem está aposentado ou é pensionista é fundamental para que a gente possa lutar para que a FUNCEF cumpra o seu papel, que é garantir o nosso futuro e das nossas famílias, né? Então, assim, gente, em 2017, a meta atuarial, ela saiu de 5,5 e foi para 4,5. Então, foi feita uma redução na meta atuarial. Se isso não tivesse acontecido, o déficit não coberto poderia ter sido evitado. Até um possível superávit poderia ter sido usado para reduzir o equacionamento, agora que aconteceu em janeiro, né, desse ano, sem ser necessária a perda de direitos dos participantes. Agora, para o pessoal da ativa, como é que isso influencia? O impacto da meta, ele vai direto na projeção do valor do benefício. Então, ele impacta naquilo que a gente vai receber quando acabar se aposentando, ou no caso do pensionista, né, quando se tornar pensionista. E é por isso que a FENAI, a CONTRAF e a ANAPAR estão juntas nessa missão, de combater a desinformação e a disseminação de equívocos, como a afirmação de que o aumento pode levar a déficits e contribuições extraordinárias. Então, esse é o nosso objetivo aqui com essa campanha. Eu acho que ainda está mudo aí, pessoal do estúdio. Que o pessoal tá avisando a gente, inclusive, quem está assistindo, tá? Ouvido. Agora Espero. sim. Espero. Obrigada, Tamara. Obrigada pelas Obrigada, explicações. Para explicar a diferença de impacto para aposentados e pensionistas, eu chamo agora o diretor de benefícios da FUNCEF, Jair Pedro Ferreira. Olá, boa noite, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todos. Queria agradecer muito aí ao Takemoto, presidente da FENAI, à direção da CONTRAF, da ANAPAR, por estar promovendo esse debate importante, essa campanha, né, de a meta em seu benefício, que para nós, participantes da FUNCEF em especial, a meta atuarial, ela é um balizador de o que se precisa, os planos, o que se eu preciso de patrimônio para garantir o pagamento dos benefícios das pessoas ao longo do seu tempo, né? Isso também ajuda, permite que a política de investimento da Fundação se baseie nessa meta para caprichar e trabalhar as suas carteiras, os seus investimentos para dar garantia e solvência no plano. Então, quando eu reduzo a meta, como aconteceu, já foi falado aqui, eu crio
foi criado na fundação um déficit que a gente chama déficit a equacionar. A gente chama lá de um cheque especial de devedor. Então, toda a rentabilidade que foi dada a esse período, esse cheque especial consome. Então, o que está sendo feito agora, essa pequena alteração, né, isso já permite eu ter uma contabilização da necessidade, deu um impacto direto de quase 2 bilhões no caso da FUNCEF e do REG Replan, que é o impacto direto, vamos dizer assim, para os aposentados e pensionistas. Porque eu não preciso ter tanto recurso agora, porque eu tenho já, eu preciso olhar nos próximos 20, 30 anos, pagar a todos os benefícios, que é o que está ocorrendo. Para vocês terem uma ideia, a folha de pagamento da FUNCEF, em média, é 550 milhões mês. Então, todo mês a gente tem que acreditar o salário, esse benefício para todos vocês. Então, essa meta e esse valor nos permite. Então, isso já, de cara, na largada, que a gente chama, né, essa alteração de 4,5 e 4,75 no REG Replan Saudado, 4,5 para 4,85 nos demais planos, isso dá um impacto direto na contabilização da fundação, dos planos, isso dá um alívio, né, para quem está lá trabalhando na higienização de carteira, nas nossas políticas de recuperação de crédito, né, tudo aquilo que é feito na fundação, né, isso dá uma tranquilidade e dá garantia, ou quase que a garantia, se não acontecer fatos extraordinários, malucos na economia, de que não terá equacionamento, né, que é uma grande preocupação hoje, que sempre percorreu aí para algumas pessoas, vai ter novo equacionamento, vai ter novo equacionamento, isso hoje é quase que garantido que não terá. Então, essa mudança, né, nos permite, enquanto direção da fundação, enquanto participante, olhar com mais tranquilidade, né, ter principalmente a garantia, né, do plano nos próximos anos, da que a gente chama de solvência, né, esse trabalho é feito pela gerência nossa lá da fundação, da GEPRE, né, que define quais são os recursos necessários para pagar os benefícios de todo mundo, né? Então, com esse ajuste que é feito, esse cálculo, essa mudança de taxa é feito com base em todo o amparo técnico, com toda a garantia, com tudo que a ciência nos coloca à disposição, para a gente ter tranquilidade, né, de ter essa mudança, essa recuperação importante, né, e um alívio, vamos chamar assim, para todos nós participantes da FUNCEF. Então, eu acho que essa campanha, viu, Takemoto, para nós e para os participantes FUNCEF, eu aqui falando um pouco mais para os aposentados, é muito legal, até para a gente conhecer melhor, para os colegas que estão entrando na Caixa agora, para quem ainda está na chamada fase de acumulação, né, é importante conhecer isso, porque são os nossos futuros. Nós hoje temos na Fundação mais de 30 pessoas com mais de 100 anos recebendo benefício. Isso tudo é feito olhando, né, tomara que todo mundo vivesse mais de 100 anos. Como isso a natureza não vai nos permitir, mas para quem tem mais de 100 anos, para nós é uma alegria e uma satisfação enorme de estar trabalhando na Fundação, de estar preocupado com esses movimentos aqui, porque as pessoas vão receber os benefícios. Por mais que o projeto que tem lá Obrigada, Jair. Agora, para apresentar os números de quanto custou a redução da meta feita em 2017 e para explicar quem ganhou e quem perdeu com essa redução, eu passo a palavra para o diretor de Saúde e Previdência da FENAI, Leonardo Quadros. Obrigado. Bom, eu quero aproveitar, né, o Jair falou que existem mais de 30 pessoas, 30 colegas nossos, que têm mais de 100 anos e que recebem benefício da FUNCEF, e metade dos homens com mais de 100 anos está em São Paulo, então eu ainda tenho alguma chance. Mas, para responder de uma forma bem objetiva essa pergunta, quem ganhou e quem perdeu com essa mudança, né? Bom, primeiro queria falar sobre a mudança em si. No ano em que foi feita essa redução da meta atuarial, a legislação determinava um limite para o percentual da taxa real de juros da meta atuarial, que era calculado com base na média das NTNBs, que são os títulos públicos que a Fundação tinha em carteira, né, dos últimos 3 anos. E por aquela referência que estava presente naquele momento, a gente poderia ter uma meta de até 5,51 para o RegReplan
saudado, e para cada um dos outros planos, uma meta muito próxima a esse 5,51. Então, não era obrigatório realizar aquela mudança, né? Não era obrigatório realizar aquela mudança. Bom, quando ela foi feita, o efeito disso acabou sendo um custo que foi gerado, né, de mais de 6 bilhões e meio de reais, no caso do Reg Replan, somando os planos saudado e não saudado, e no caso do REB e do novo plano, como a gente está falando de um grupo de participantes assistidos menor, né, esse custo está na ordem de 200 milhões de reais somando os dois planos. Agora, o impacto maior, no caso do REB e do novo plano, foi o cálculo do benefício que foi concedido a partir da alteração da meta atuarial. Isso foi extremamente prejudicial para o participante, porque os benefícios que foram concedidos a partir de janeiro de 18, eles foram cerca de 10% menores, né? Então, na prática, o participante acabou arcando sozinho um equacionamento perpétuo de cerca de 10% da sua renda, né? E esse é um efeito que dificilmente vai ser recuperado. Dificilmente vai ser recuperado. Bom, então a gente já sabe que não era obrigatório realizar essa mudança. Mas essa mudança era necessária? Bom, também não era necessária. Também não era necessária. Por quê? Quando a gente observa a rentabilidade acumulada de todos os ativos de investimento da FUNCEF e de cada plano individualmente de 2017 em diante, a gente tem uma rentabilidade acumulada dos planos de benefício que não só superou a meta que foi reduzida, mas também teria superado a meta que estava sendo aplicada, né? Então, na prática, quem acabou arcando com esse custo dessa redução drástica da meta atuarial foi exclusivamente o participante. Quem perdeu foi o participante. Quem estava no REB e no novo plano e que passou a receber benefício tem um equacionamento perpétuo de 10% da sua renda, né? E o participante do Reg Replan saudado e não saudado, como o Jair falou, né, acabou tendo esse déficit não equacionado, que acabou impondo para a FUNCEF uma necessidade de rentabilidade superior à própria meta atuarial. Então, vejam só, supostamente a meta acabou sendo reduzida por uma medida de prudência, né? Por uma medida de prudência. Porém, com essa mudança da meta atuarial, a FUNCEF teria que alcançar uma rentabilidade igual à meta e um pouco maior para poder cobrir esse, aspas, serviço da dívida, esse cheque especial do Jair, né, que não foi do Jair, foi do antigo diretor de benefícios e da antiga diretoria que estava na fundação, que, ora, era muito próximo da meta atuarial que existia antes. Então, esse spread que foi necessário, né, que era a rentabilidade necessária da FUNCEF para que ela pudesse alcançar o equilíbrio, é mais um elemento que mostra que aquela alteração não só não era obrigatória, mas também era desnecessária e que acabou, na prática, impondo um prejuízo apenas para o participante. E quem ganhou com isso acabou sendo a Caixa, na verdade, né? Porque à medida em que você tem um compromisso do plano menor, especialmente para quem estava no REB e no novo plano, a Caixa acabou ficando numa zona de conforto muito grande. E, inclusive, no caso do REB, a gente está vivendo uma situação em que a Caixa pode passar a receber um benefício da FUNCEF, né? Porque o REB hoje tem um cenário de solvência, de equilíbrio, né? Em que ele está acumulando uma reserva que é chamada de reserva especial, que vai ser devolvida, parte para o participante, parte para a Caixa. Ou seja, o plano teria condições de pagar um benefício maior, né? E a Caixa é quem está sendo beneficiada e vai receber um benefício da FUNCEF. A gente tem mais um participante da FUNCEF, que se chama Caixa Econômica Federal, que vai receber benefício da fundação por conta da distribuição da reserva especial do REB. Então, quem perdeu fomos nós participantes. Quem ganhou foi a patrocinadora, a Caixa. Então, acho que eu me demorei um pouco mais um tempo, mas Imagina. Era isso. Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos, Léo. Agora eu passo a palavra para o diretor de Administração e Finanças da ANAPAR, Antônio Braulio de Carvalho, que vai explicar o que acontece se não se atingir a meta. Boa noite a todos. Quero cumprimentar meu amigo Alcinei, que acabou de chegar, João Paulo, são os diretores da Previc e os demais representados aqui, os dirigentes.
Eu acho que o Léo, quando começa a fazer uma discussão com relação ao impacto dessas alterações, eu estava pensando aqui do seu lado, Léo, acho que as decisões elas são muito mais políticas do que técnicas, né? Em alguns aspectos. Existe uma necessidade de fazer algumas alterações, dependendo do objetivo que se quer atingir com isso, né? Eu penso que, naquele momento que você coloca aqui, comprovadamente não existia necessidade de fazer aquela alteração, é um movimento brusco da FUNCEF com relação a isso, porque foi um impacto de praticamente 7 bilhões. Hoje nós estamos pagando o déficit. Se a gente for analisar o valor desse déficit, praticamente 7 bi em função disso. Recentemente nós tivemos um outro movimento que foi muito interessante, até acompanhando essas discussões das reduções de benefício que aconteceu nessa campanha que foi feita pela Caixa e pela FUNCEF. Nós pensamos em que alterações poderiam impactar e que poderia melhorar um pouco as condições do participante. Então, uma das condições que nós aferimos é essa questão do aumento da meta. Se lá atrás, se em 2017 nós tivemos uma redução de quase 7 bi, com a alteração hoje de 4,5, com o aumento da meta de 4,5 para 4,85, nós tivemos um impacto positivo nos números da FUNCEF de 2 bi. Então, assim, hoje, se não tivesse feito essas alterações, provavelmente a FUNCEF daria outro déficit. Provavelmente. Então, só essa alteração de 4,5 para 4,85 foi que salvou o resultado positivo da FUNCEF. Então, eu estou colocando esses números para a gente perceber como que é significativo isso no resultados geral da Fundação. Nós continuamos insistindo, nós da ANAPAR insistimos que somos absolutamente contra retiradas de direitos, né? Isso nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma. Essa discussão já foi feita naquele momento em que foi apresentada a proposta. Continuamos insistindo que há possibilidades de buscar isso de outra forma, e a meta ela tem que ser vista em benefício do participante, com essa clareza de que toda vez que nós reduzimos a meta, nós estaremos prejudicando o participante, porque o resultado dele, no final, vai ser menor do que o projetado. E toda vez que a gente estiver aumentando a meta dentro dos parâmetros todos que foram colocados aqui, dentro dos aspectos técnicos, dentro de todos esses cuidados com a solvência do plano, nós estaremos garantindo um benefício melhor para o participante. Então, nessa linha, nós devemos continuar unidos, nós devemos continuar com as entidades aí muito atuantes com relação a isso, para que esses efeitos negativos não recaiam novamente sobre os participantes. Obrigado. Obrigada, Braulio. Eu passo a palavra para a diretora, coordenadora da Regional Minas Gerais e Espírito Santo da ANAPAR, Cláudia Ricaldoni, que vai explicar para a gente e para vocês o que acontece se a meta for ultrapassada. Essa é a notícia boa. Bom dia, boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui debatendo e conversando com o pessoal da Caixa. Eu trabalhei na FUNCEF 4 anos, foram 4 anos muito proveitosos, onde eu aprendi muito, né, e fiz muito bons amigos também. Eu costumo dizer o seguinte: a meta atuarial, ela serve, antes de qualquer coisa, para eu medir e quantificar qual é o custo do meu plano. A gente entende que muito do que está a nossa reserva é feita uma grande parte pela contribuição, mas a maior parte pelo retorno do investimento. Então, quando a gente estabelece meta atuarial, a gente está definindo, na verdade, o custo desse plano, quanto que ele tem que pagar de benefício. Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu vou pagar esse benefício ao longo de 50 anos, mas quanto que eu preciso de ter de dinheiro hoje para arcar isso nos 50 anos que vem? Bom, se eu considerar que esse dinheiro vai render 5,5, eu preciso de TX.
Se eu considerar que ele vai render 4,5, eu preciso de TY. E a diferença é exatamente essa. Quando eu diminuo a meta atuarial, eu estou fazendo dois movimentos. Eu estou tendo que ter mais dinheiro hoje, e aí eu preciso de ter contribuição extraordinária, e estou avisando para o diretor de investimento que ele não precisa de fazer muito esforço, não, porque o objetivo dele é menor. Se eu diminuo, se eu aumento a taxa, eu estou fazendo ao contrário. Eu tenho que ter menos recurso hoje e o diretor de investimento vai ter que suar a camisa para ir buscar essa rentabilidade, né? Então, a meta atuarial, ela mede o meu compromisso, mas ela estabelece o compromisso da entidade em ir buscar recursos via rentabilidade. O que foi feito em 2017 foi você aumentar o compromisso do plano em 8 bilhões de reais. Bom, se eu estou dizendo que eu não vou conseguir essa rentabilidade de 5,5 mais 4,5, o dinheiro que eu tenho hoje é insuficiente, então eu tenho que buscar equacionamento. Isso no caso do REG Replan Saudado e no REG Replan não saudado. No caso do REB e do novo plano, qual que é a consequência básica? Na hora que eu vou conceder um benefício, em vez de eu projetar que esse benefício vai ser rentabilizado com 5,5, eu projeto que ele vai ser rentabilizado com 4,5. Ou seja, eu estou diminuindo esse benefício ad eterno, tá? De forma quase irreversível. Bom, e aí o diretor de investimento vai olhar a minha meta e vai dizer assim, olha, eu vou ter que fazer uma política de investimento para cumprir esse para-casa que me deram. Eu posso cumprir e acho que tem que cumprir. E se eu não conseguir? Bom, se eu tenho uma meta e ela não é atingida, ela pode gerar um déficit. Pode. Não necessariamente. Porque o déficit tem a ver entre o equilíbrio, entre o que eu tenho que pagar e o que eu tenho de receber. Eu posso receber menos, mas o meu compromisso pode cair também. Então, é sempre uma relação. No caso do diretor de investimento ser muito bem mandado e conseguir uma rentabilidade acima da meta, o que acontece? Eu tenho uma gordura, posso ter uma gordura. O que é feita com ela? Isso está tudo regulamentado, gente. É importante a gente entender, eu costumo brincar, que até para espirrar o nosso sistema tem regra. Ok? Então, tem regra, inclusive, para estabelecer se eu preciso de baixar a meta ou aumentar a meta. Isso não se faz porque o diretor de investimento, porque o diretor de benefício quer fazer. Tem regra. Eu preciso de provar, tecnicamente, que meu plano sustenta uma meta de longo prazo de 5,5 ou de 4,5. Cadê o estudo? E quando a gente fala que não era necessário, é porque esse estudo não aparece de 2017. Não é? E se a Previ que aprovou hoje, passado tantos anos, uma meta de 4,75, é que aquela lá de trás de 5,5 não precisava de ser reduzida. Para mim é tão óbvio, ok? E quem pagou a conta, óbvio que foram os participantes. Bom, vamos fazer o superávit. Agora nós temos uma meta pujante, o diretor de investimento conseguiu rentabilizar, vai dar uma sobra, porque o meu compromisso ele é suficiente rentabilizar 5,5 e eu consegui 6. Olha que beleza. 4,75 eu consegui 6. O que manda a regra do jogo? Eu vou formando uma reserva de contingência para as vaquinhas magras, porque lembra, rentabilidade de plano não é um retrato de hoje, você tem que olhar ao longo prazo. Uma rentabilidade ruim hoje não significa que o mundo se acabou, e nem uma rentabilidade boa significa que eu posso começar a distribuir dinheiro. Tá? Então, você tem regras para isso. Eu vou começando a formar contingência, continuando isso, eu tenho que formar uma reserva especial, e essa reserva pode ser distribuída entre participantes e patrocinadoras. Agora, olha só o pessoal do REB e do novo plano. Se a rentabilidade for boa, ok? Ele vai se formando uma reserva de contingência de 25% do compromisso do plano.
E quando eu passar desse valor, eu vou formar de especial, que depois de 3 anos pode ser dividida metade para a Caixa e a metade para os participantes. Ótimo isso, ao longo do tempo. O problema é que muito desse superávit foi concedido a partir da redução do benefício na concessão de quem estava fazendo essa redução com uma taxa de 4,5. Então, no final das contas, o participante do REB e do novo plano pode conseguir mais ou menos a metade do que custou para ele essa redução de taxa. E a patrocinadora fica com a outra metade. Né? Então, assim, a notícia boa é que, se o estudo que foi feito está correto, uma taxa de 4,75, 4,89 banca os compromissos do plano. Tá? Se a gente considerar a Selic do jeito que está e comprar bastante título público, que hoje está a ponto IPCA mais 7, 7,5, você tem uma reserva de futuro bastante gordinha. E aí é o seguinte, se isso ficar bastante gordinha, até o superar o déficit que ainda está sendo equacionado pode ir decaindo ao longo do tempo. Okay? O que eu, só para encerrar, e eu sempre falo muito, vocês me desculpem, é o seguinte, não precisava de ter reduzido aquela meta. Aquela redução transformou um déficit que já existia em quase 9 bilhões a mais, e as pessoas pagaram isso à toa. Eu venho falando isso já tem uns 6 anos, né, Braulio? E a notícia boa é que é possível, ao longo dos próximos anos, reverter, abaixar um pouquinho mais, se ainda tem equacionamento, e dar um pouquinho mais de recurso para o REB, para o pessoal do REB e do novo plano. Basicamente é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia, pelas explicações. Agora, por fim, vou passar a palavra para o conselheiro deliberativo da FUNCEF, Celim de Sales Oliveira, que vai nos explicar se era preciso mexer no direito às pensões. Celim está online, é com você. Boa noite, Soraya. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a todas que nos assistem também. Ô, Soraya e pessoal que nos assiste. Gente, não era necessário. Não era necessário porque existiam e existem ainda outras alternativas, sabe? Os planos de benefício, eles são autônomos em relação à previdência pública, que é o INSS. Lá no final do ano passado, de 2024, a FUNCEF implementou uma alteração no regulamento do REG Replan Saudado com uma série de retiradas de direito. E ela estava alegando, na época, que era uma adequação à reforma da Previdência. Eu lembro aqui, gente, que nós tivemos um posicionamento contrário contra essa retirada de direito. Lá em 2019, quando teve a reforma da Previdência, a FUNCEF já teve que se adequar. Naquela época, ela recalculou as premissas e adequou toda a sua reserva matemática. Essa alteração, que foi feita agora no final de 2024, gente, ela alterou para baixo, né, o percentual de pensão por morte, ela diminuiu o pecúlio e ela alterou o FAB, que é o nosso Fundo de Acumulação de Benefício. Uma prova disso, gente, que não era obrigatório, é que a Caixa só fez essa alteração no REG Replan Saudado. Ela não mexeu no novo plano. Mas fica alerta, tá? Não mexeu ainda, mas pode querer mexer. Por isso que a gente tem que permanecer atento, gente. É por isso que essa campanha, A Meta em Seu Benefício, é de todos nós. Por tudo que foi dito aqui, é preciso a gente acompanhar e levar esse esclarecimento e esse debate sobre o tema a todos os nossos colegas, a todos os empregados Caixa, a todos os participantes, né? Eu espero, assim, que esse primeiro evento ele tenha contribuído para um início do entendimento, né? E que ao longo das próximas semanas aconteçam outros e que materiais sobre o tema sejam divulgados nesse mesmo sentido, né? Para cada vez mais a gente trazer o participante a ter as informações
na fonte original, né? Naquela fonte que a gente pode confiar que o que está sendo falado, o que está acontecendo, e é o que realmente acontece. Obrigada, Selim. Antes de seguirmos para o encerramento, é importante registrar aqui algumas presenças. Temos 2 diretores da Previc, Alcinei Rodrigues, diretor de normas da Previc, e João Paulo, diretor de fiscalização da Previc. Mais alguém? João Paulo, seu sobrenome ficou de Souza, muito obrigada. O Souza não vinha de jeito nenhum. Presidente do Conselho Deliberativo Nacional da FENAI, José Herculano, presidente da APSEF-DF, Maria Gaia, da FETEC Centro-Norte, que também foi membro do Conselho Deliberativo da FUNCEF, e diversos empregados da FUNCEF que vieram prestigiar o nosso evento aqui presencialmente. Eu passo a palavra ao presidente dos Sindicatos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, por nos receber, agradecendo por nos receber nesse ato, contribuindo com o fortalecimento da nossa união. Eduardo, uma saudação, por favor. Boa noite, Patrícia, boa noite a todos e todas. Para nós é uma satisfação fazer parte desse lançamento, porque nós queremos ter o engajamento e o compromisso de levar essa campanha ao conhecimento de todos os empregados e empregadas da Caixa, porque a falta de conhecimento sobre a cultura previdenciária permite que mentiras, que falsidades sejam colocadas e cria um pânico, né, dentro da comunidade que não precisa. Então, é nosso compromisso enquanto sindicatos bancários aqui de fazer essa atividade de lançamento é que a gente vai participar todos os dias, levando a informação adequada, a crítica necessária, o que fizeram no passado. A gente sempre tem que contar um pouco da história para as pessoas entenderem onde a gente está hoje, né? Então, acho que as exposições que foram colocadas aqui, bastante técnicas e objetivas, e a gente tem alguns empregados aqui também e alguns diretores do sindicato que vão estar na base aí fazendo esse trabalho. Então, a gente conclama que todos os outros demais entidades sindicais também possam fazer isso. E agradeço, e estamos sempre à disposição aqui. Obrigada, Eduardo. Agora, a gente agradece a ilustre presença aqui da representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa, Fabiana Uehara Prucholdt, e agora eu passo a palavra para você, Fabi. O microfone é com a Patrícia. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiro, reforçar, prefiro que me chamem de Fabi. Mas assim, eu acho que essa campanha ela é importante e pegar um pouco do gancho que o Eduardo colocou, justamente pela questão da informação. É mais do que necessário, e eu, enquanto representante dos colegas no CA, a gente faça uma campanha que as pessoas conheçam o plano de saúde, conheçam o nosso fundo previdenciário e, principalmente, defenda, que o Jair colocou aqui que é o nosso futuro, na verdade, ele já é o hoje, porque nós temos muitos beneficiários. Então, tenho o meu compromisso no CA, apesar de eu não poder participar dessa pauta lá no Conselho de Administração, mas no que eu puder acompanhar, conversar, tem esse meu compromisso. Então, vamos defender a FUNCEF e vamos esclarecer os colegas para que fake news não aconteçam. E aí eu não vou nem reforçar o que foi colocado pelo Léo e pelos demais com relação ao que aconteceu no passado e que a gente defende que a FUNCEF que pague cada vez melhor para os beneficiários. Então, acho que é isso. Obrigada, Fabi, a todos que estiveram aqui falando conosco. Bom, por fim, eu queria agradecer a todos e todas que tornaram esse momento possível, aos organizadores, parceiros, apoiadores, que essa noite seja marcada não apenas pelo lançamento de uma campanha, mas pela valorização do conhecimento e da compreensão sobre os temas que influenciam a nossa vida. Por tudo que foi dito nesse ato, é possível compreender que nossas ações hoje definirão um futuro para as nossas famílias.
Por isso, convidamos a todos vocês para se unirem nessa campanha, para que a gente possa alcançar os objetivos e garantir um futuro sustentável. Vocês encontram informações completas da campanha no hot site metaatuarial.fenai.org.br. O link está na descrição do vídeo no YouTube e também pode ser acessado pelo QR Code do folheto que está sendo entregue para quem está presencialmente. Lá estão os detalhes de como contribuir com a campanha e participar ainda mais. Contamos com vocês para que a meta seja sempre em seu benefício. Boa noite e obrigada. Boa noite e obrigada.